Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tércio Santana e eu sou professor de ensino religioso, filosofia e sociologia aqui do Colégio Dom Bosco. E hoje eu quero te convidar para ouvir uma história. A história diz o seguinte: havia um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Esse homem tinha uma mansão muito grande, tinha muitos carros, tinha um grande jato onde ele podia viajar para qualquer lugar do mundo. Ele conheceu uma mulher, se apaixonou por esta mulher e casou com ela. A lua de mel dela foi em vários lugares do mundo, porque ao mesmo tempo que de manhã ele estava em Paris, à tarde ele pôde ir para o Japão, Brasil e outros países. Era um homem muito feliz, tinha muitas ações, era um homem muito rico. Mas faltava alguma coisa na vida dele. Faltava um filho. E foi isso que ele chegou com a mulher e disse: nós precisamos ter um filho para que a nossa felicidade seja completa. Depois de um tempo, se preparando, ela engravidou e depois de 9 meses, esse filho nasceu. Esse homem desesperado, animado, deixou tudo o que ele estava fazendo, pegou sua mulher e levou para a maternidade. Lá na maternidade, essa mulher teve o melhor médico do mundo para fazer o parto. E o homem, o pai, ficou fora esperando o nascimento do filho. Quando o médico estava lá, fazendo o trabalho do parto, veio a criança. Quando o médico pegou a criança nos braços, se assustou. Se assustou, ficou com os olhos mesmo olhando e tremendo as mãos. E passou para a enfermeira. A enfermeira, quando pegou a criança, ela fez assim. Teve um susto muito grande. Por quê? Porque a criança era muito feia. Muito feia. Nasceu um menino muito feio. Talvez porque para engravidar a mulher tomou algumas medicações, fez alguns tratamentos, né? O fato é que depois de darem o banho na criança, apresentaram para a mãe disse: ó, que criança muito linda, maravilhosa. Chamaram para o pai pegou a criança linda, maravilhosa, né? E os dois ficaram muito felizes naquele dia por esta criança. Chegou o dia de sair da maternidade e eles foram andando, foram para o carro em direção à casa. Na sua mansão, os empregados da mansão prepararam a chegada da criança. Uma grande porta na mansão, frases, balões, né? E todo mundo ali enfileirado. E quando a mãe saiu do carro com a criança e apresentou a criança para eles, todo mundo se assustou, porque a criança era muito feia. Mesmo assim, ninguém falou nada, a vida continuou. Essa criança foi crescendo e ele colocou na melhor escola do mundo para essa criança aprender. E ela não conseguia fazer muitos amigos, porque, infelizmente, era muito feia a criança. O menino era feio, feio demais. Aconteceu uma desgraça na vida dele depois. A mãe, apareceu um câncer nela, um câncer incurável. E depois de vários tratamentos na vida dessa mãe, ela não resistiu e faleceu. Esse homem ficou no poço, porque perdeu a mulher que ele amava. Mas ele tinha o filho que poderia suportar a dor da perda da mulher dele. E ele disse: vou dar minha vida por esse menino. Certo dia, ele pegou o seu avião, colocou o menino dentro e viajaram para Paris. Lá em Paris, passeando pela orla de Paris, ele encontrou muitos pintores fazendo quadros bonitos da paisagem das pessoas que estavam lá. Aí ele se aproximou de um deles e disse: por favor, faça um quadro bonito do meu filho. Aí o pintor olhou lá e disse: bonito eu não sei se vai ficar, porque o menino era muito feio. Mesmo assim, o pintor se esforçou. Esse pintor, ele era um pintor profissional. Ele pintava um quadro em 30, 40, 1 hora. Desse menino, ele começou às 8 horas da manhã, deu uma parada para o almoço. Final da tarde, já chegando às 18 horas, ele terminou e deu o quadro para o pai, porque foi difícil. Aí o pai perguntou: quanto eu lhe devo por este quadro? O pintor disse: você não precisa pagar nada não, porque esse aqui me doei.
para pintar este quadro, né? E ele ficou feliz. Aí o que aconteceu? Eles voltaram para casa, o pai super feliz com esse quadro. E aí ele pegou esse quadro e colocou bem na entrada da mansão. Quando você abria a porta da mansão, tinha uma grande escada que dava acesso aos vários quartos. E lá ficava esse quadro. A partir desse dia não entrou um carapanã na casa dele, porque todo carapanã que tentava entrar se assustava porque o menino era feio. Bom, o tempo foi passando e acabou que o menino também caiu doente, uma doença incurável e faleceu. Imagina a dor deste pai. Primeiro perdeu a mulher que ele amava e agora o filho. Ele foi no fundo do poço, não resistiu, veio a depressão, ficou completamente arrasado. Ficou doente e faleceu. História trágica, né? Mas não acabou não. O homem não deixou nenhum herdeiro. Logo, o seu jato, as suas ações, as suas casas, a sua mansão, os sítios tinham que ser leiloados. E aí marcaram um grande leilão para o mundo todo, convidando todas as pessoas que pudessem participar deste leilão para adquirir os bens desse homem. O que aconteceu? Todo mundo estava lá, uma grande sala, estava o pessoal dos Estados Unidos, os chineses, os japoneses, os brasileiros. E aí o juiz disse, vamos começar o leilão dos bens do fulano de tal. Aí todo mundo ficou atento. E aí o juiz disse assim, e nós vamos começar por um bem que ele pediu antes de morrer, que fosse primeiro leiloado este bem. Aí todo mundo pensou, poxa, é o jato, poxa, é uma conta com muito ouro dentro, é um quadro. Aí trouxeram o quadro, aquele quadro do menino. Quando tiraram o pano de cima do quadro, que todo mundo visualizou, todo mundo teve uma reação, todo mundo se assustou, foi geral, porque o quadro era muito feio mesmo. E aí o juiz disse, comecemos os lances do quadro. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Aí começaram a xingar, dá esse quadro, pula para o outro objeto, coloca o jato, coloca a mansão. E o juiz disse, é vontade do falecido que esse fosse o primeiro bem a ser leiloado. Depois de 1 hora, uma mãozinha levantou lá de trás. Era uma velhinha, uma senhora já idosa, e disse, eu quero dar um lance nesse quadro. Aí o que aconteceu? O juiz, aproxime-se, quanto você quer doar para este quadro? Aí ela colocou a mão no bolso, tirou uma sacolinha de plástico, de dentro da sacolinha tirou um amontoado de papel embrulhado, e lá tinha R$1,45. Eu dou tudo que eu tenho, R$1,45 por esse quadro. Aí o pessoal começou a xingar o juiz, dá esse quadro de graça para ela, deixa a mulher voltar com o dinheiro dela. Aí ele perguntou, alguém mais quer dar algum valor? Ninguém, vendido. 1, 2, 3, vendido para essa senhora o quadro, R$1,45. Depois de 1 hora e pouco, todo mundo aplaudiu, porque finalmente conseguiu vender o quadro. Quando deram esse quadro para a senhora, que ela ia pegando, sabe o que aconteceu? Caiu de trás de um quadro um papel. Aí o juiz viu, pediu para ver o papel, foi lá e disse, pessoal, esse papel aqui é um segundo testamento. E ele continua o primeiro testamento do falecido, que dizia que era para fazer o leilão de todos os seus bens, mas que começasse com esse quadro. E esse papel que acaba de cair é o segundo testamento. E aqui no segundo testamento está dizendo que eu dou todos os meus bens para a pessoa que comprar este quadro. O pessoal começou a xingar, a reclamar, ninguém entendeu nada. Conclusão, aquela senhora que comprou o quadro por R$1,45 ficou com todos os bens do falecido. Todos os bens do falecido. Você está se perguntando, né? Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que a gente está com esse quadro aqui no Colégio Dom Bosco. Você quer ver? Vem comigo.
Nós estamos agora aqui na capela do Colégio Dom Bosco e eu disse para vocês que nós temos o quadro. Trouxe vocês até aqui para ver o quadro. Eis o quadro. Naquele dia, naquela sexta-feira, esse menino estava muito feio, todo ensanguentado, todo machucado, todo desfigurado. Ninguém o reconhecia. Não conseguiam olhar para ele sem se assustar. Estava completamente sujo, abandonado, estava feio. A dor deixou aquele corpo bonito feio, corpo bonito que só voltará na ressurreição. Meu irmão, minha irmã, caríssimo aluno, aluna, pais, aluno, se nós não tivermos a atitude daquela senhora de doar tudo que nós temos por este quadro, nós não herdaremos a herança eterna que está por detrás deste grande homem que doou sua vida por amor a nós. Eu finalizo este momento de bom dia, de boa tarde, de boa noite, convidando você a rezar comigo diante deste quadro, desta imagem de Cristo crucificado, para que Ele nos ajude a doar tudo que nós temos de nós, pelo seu projeto, para que nós possamos herdar o reino de Deus prometido por Ele. Rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.